Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 6. O tema do estudo hoje é para louvor e glória de Deus. Sexto dia da exposição da Epístola aos Efésios. O texto sagrado diz assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Pode se assentar. O apóstolo Paulo expõe o motivo pelo qual Deus nos agraciou copiosa, incomparavelmente, através da obra meritória do Senhor Jesus Cristo. E agora veja, a primeira expressão aqui do versículo 6 é para louvor e glória da sua graça. Os irmãos sabem que o contexto aqui, ele está irrompendo em louvores a Deus pelas bênçãos espirituais concedidas. Falamos aqui sobre a eleição, predestinação, adoção e sucessivamente. Então agora, o apóstolo Paulo fala, ele traça aqui o porquê que Deus tem nos concedido essas incomparáveis bênçãos para a nossa vida. E aqui está, para louvor e glória da sua graça. Essa palavra louvor aqui significa algo elogiável. Deus é alvo do nosso louvor. No caso, louvor aqui, que é elogio, significa exaltar as qualidades de Deus. Ou seja, Deus é bom, Deus é salvador, Deus é justo, Deus é santo, Deus é o todo-poderoso, Deus é protetor. São inúmeras, não tem como enumerar todas as qualidades de Deus, não tem como enumerar. Então, quando nós estamos diante de sua presença, então nós vivemos para o louvor de Deus, e no caso, então nós exaltamos as qualidades de Deus, e assim são variadas, essas qualidades do Senhor. Então, por isso a Bíblia nos ensina a forma como nós devemos comparecer diante de Deus para cultuá-lo, para assim louvá-lo. Olha só o que a Bíblia diz no Salmo 100, o versículo 4. Eu vou ler o versículo, depois nós vamos trabalhar esse versículo aqui, ó. Entrai pelas portas dele, do Senhor, com louvor, e em seus átrios, com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Então a primeira, eu quero que você tem costume de anotar, é importante você anotar essas três palavras: entrai, portas e ali louvor e átrio. Essas quatro palavras é bom que você anote, porque daí vai sair um mistério. Então veja, a Bíblia diz que para que eu possa oferecer o louvor ao Senhor, é claro que a minha vida deve ser um louvor a Deus, o nosso culto, é claro que ele não se resume só aqui no momento de reunião da igreja, claro que não. A nossa vida é um culto ao Senhor, mas aqui é um momento, é um momento de celebração, é um momento que nós se reunimos para então assim exaltar a grandeza do nosso Deus. Observe que ele diz entrai. Essa palavra entrai aqui no original significa entrar, vir com, trazer. Esta é a causa pela qual Deus nos alcançou. Porque eu não venho para o culto sem propósito. Eu venho para o culto com este propósito. Qual é o propósito? Eu venho trazer o louvor, do testemunho de uma vida transformada. Eu venho trazer o meu agradecimento pelos muitos benefícios que Deus tem me feito. O salmista disse, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? São tantos que nada o que eu faça será o suficiente para agradecer por tantos benefícios que Ele tem me feito, O maior deles é os benefícios eternos. Aqui na terra também Deus nos beneficia muito, mas o maior são os eternos. Também eu devo trazer para Deus o quê? O louvor, engrandecer Ele pela força que Ele me dá em minhas fraquezas nessa vida, pelas vitórias que Ele me concede no meio das dificuldades.
Entende? Então, louvar ao nome do Senhor é o quê? É você, Deus te alcançou, tá certo? Deus nos alcançou. E agora, para que Deus nos alcançou? Para que nós ofereçamos louvor a Ele. Então, naquilo que Deus age na nossa vida, nós temos que tirar disso um louvor para Ele. Entende? Por que você diz que Deus é santo? Porque Deus te santificou. Por que você diz que Deus é salvador? Porque Ele te salvou. Entende? E agora observa que, então, entrar por essas portas aqui, entende? Ninguém conseguirá oferecer um louvor digno a Deus se ele não trazer algo. É por isso que está escrito na palavra de Deus, em Deuteronômio, capítulo 16, versículos 16 e 17, a Bíblia vai dizer: nenhum homem compareça na minha presença de mãos vazias. E por que Deus falou, ninguém compareça de mãos vazias? Ou seja, ninguém compareça sem gratidão. Ninguém compareça sem um testemunho de uma vida transformada. Ninguém compareça sem trazer, né, as suas dádivas diante da presença. Por que Deus disse ninguém compareça? Porque a partir do momento, quando eu chego para um culto de mão vazia, eu estou dizendo, Deus não é digno. Quando eu apareço num culto e não ofereço nada para Deus, você está querendo dizer, por que você não oferece? Porque você está querendo dizer, Deus não me deu nada, então eu não posso oferecer. Entende qual que é a profundidade desse mistério aqui? Então, por isso, Deus diz para o seu povo, cada vez que você comparecer nas festividades, nos cultos, não apareça de mão vazia. Então, tudo que Deus fez por você, traga. Entende? Isso aqui é muito violento, gente. Então, tudo que Deus faz na nossa vida, eu tenho que trazer disso o quê? O louvor, o elogio. Por exemplo, você teve um dia hoje, um dia, né, de trabalho. Um dia bem sucedido de trabalho, Deus te deu gasto para trabalhar, então o que você faz? Você chega aqui e agradeça, aí você vem e você fala, Deus, eu te agradeço pela porta que tu me abriste, eu te agradeço por me dar força para poder trabalhar. O que é isso? Você está dando louvor pelo que Deus te deu, ora essa. Então tem que entrar e tem que vir, aqui tem que vir com o propósito de trazer. É por isso que eu digo, o culto você não vem para receber, o culto você vem para trazer. Isso é culto a Deus, então você traz. E aí, por que existem pessoas que não conseguem trazer? Porque, ou seja, ele pensa que ele não foi beneficiado por Deus, por isso que ele não consegue trazer. Entende? Por isso que tem pessoas que não conseguem louvar a Deus, porque ainda não foi alcançado pela salvação. Então ele não tem que oferecer para Deus, e assim sucessivamente. Agora observe só que coisa que é tremenda isso aqui, de entrar, né, com propósito, ou seja, trazer algo para o Senhor Deus. Por exemplo, aqui que eu estou querendo dizer, você está lá no seu dia a dia, no seu trabalho, no dia a dia no natural seu, e ali você está como uma testemunha viva de Jesus Cristo, tá certo? E ali você está servindo a Deus, você está trabalhando, você está fazendo as suas tarefas diárias e você está tendo contato com pessoas. E essas pessoas, elas estão vendo a sua postura, elas estão vendo o seu proceder, elas estão vendo a sua caminhada, elas estão vendo que você é correto, elas estão vendo que você não é murmurador, elas estão vendo que você não trapaceia ninguém. Nos negócios, você não passa ninguém para trás, você não mente. Então o que você faz com isso? Quando você vem para o culto, você traz esse louvor para Deus. Por quê? Você só conseguiu dar testemunho de Jesus Cristo porque Jesus te alcançou com o seu poder. Entendeu o que é trazer louvor para Deus? Agora você entende por que há pessoas que não conseguem chegar no templo? Porque não tem o que oferecer. Eles estão de mãos vazias. Aqui pegou. Então estão de mão vazia, ele não tem o que oferecer, ele vive uma vida toda desleixada, toda quebrada, né, espiritualmente falando, aí ele não tem o que oferecer aqui, ele não tem um testemunho aqui para louvar a Deus, entende? Ele não tem uma obra, porque ele não oferece nada, ele não entrega nada no altar, então ele não tem o que oferecer. É por isso que Deus já proibiu, ninguém apareça de mão vazia.
Agora você entende por que existem pessoas que num culto não oferecem nada? Porque está de mão vazia. Agora veja isso aqui. Então entrai, segunda coisa, entrai pelas portas, disse o salmista. Essa porta, essa aqui é porta de entrada. Olha que coisa impactante. A raiz desta palavra significa calcular, medir. Por quê? As portas eram abertas para os reis receberem os tributos. Isso está em Isaías 60:11. E também no templo, o que acontecia? Antigamente, no culto, né, do antigo pacto, o que se fazia? Os homens, para eles cultuar, eles tinham que oferecer a Deus os animais que eram uma oferta ao Senhor, entende? E quando eles ofereciam, eles não poderiam oferecer qualquer animal. Por exemplo, eles tinham que vir diante do sacerdote, e antes do sacerdote imolar aquele animal, o que o sacerdote fazia? Examinava. Ele examinava, passava um exame no animal. Aí se o animal não tivesse defeito, aí o que acontecia? Esse animal, essa oferta está aceita. Aí passava pelo crivo, pela análise, entende? Então quando o salmista está dizendo, entrai pelas portas, ele está querendo dizer o quê? Que as portas, meu Deus, ele está querendo dizer que as portas, né? As portas do templo são abertas para o povo de Deus trazer o tributo de louvor, e este tributo de louvor é calculado, medido, para ver se não está faltando nada. Então primeiro, pega isso aqui. Então primeiro, nós entendemos, entrai, eu tenho que vir com algo nas minhas mãos, eu tenho que oferecer algo. Agora, esse algo que eu vou oferecer para Deus, ele vai ser medido, ele vai ser calculado. Por isso que a raiz desta palavra aqui no original é cálculo, medida, porque aquilo que eu ofereço a Deus, antes na verdade de Deus receber, passa pelo quê? Pelo um exame. Passa pelo exame por quê? Pela uma medição, para ver se não está faltando nada. Porque existem pessoas que Deus faz algo sobre a vida dele, e ele não traz o louvor para Deus, então ele fica com aquele louvor. E isso que é avaliado, entende? É isso que é avaliado na nossa vida. Veja só, ainda não pegaram aqui a profundidade do que eu falei, só para você entender. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 1, olha só como que é avaliado, é medido aquilo que trazemos para Deus no culto, tá? O nosso coração é avaliado, a nossa mente é avaliada, as nossas mãos são avaliadas, os nossos pés são avaliados. Tudo passa por uma análise de Deus, tá certo? Quando você entra e você fala, Senhor, eu te louvo. Aí Deus vem e faz uma análise. Deixa eu ver se você está me louvando mesmo. Onde você esteve colocando os teus pés? Aonde você esteve colocando o teu coração? Meu Deus, veja só, veja com seus olhos, e olha lá. E foi-me dada uma cana, que é uma régua, tá? Semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, ó, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele. Então o que ofereço para Deus aqui é medido. Como assim, pastor? Me ajuda a entender. Por exemplo, Deus ele quer receber o louvor da nossa família. Aí veja só como que acontece isso. Deus não nos deu uma família? Deus deu a família. E agora o que eu tenho que fazer quando eu entro aqui nesse santuário? Eu tenho que trazer o louvor pelo que Deus me deu. Ou seja, eu estou dando um exemplo. Então Deus me deu uma família, certo? Agora eu trago o louvor da minha família diante do Senhor. E como que é trazer o louvor da minha família? Por exemplo, se eu estou sendo um bom esposo, tá certo? Se eu estou sendo um bom pai, de acordo com a palavra, então disso eu estou trazendo louvor. Agora, se eu estou negligenciando, não educando os meus filhos, então está faltando. Então não está na medida. Por exemplo, um filho que aqui está, um filho deve honrar o seu pai. Então quando ele deixa de honrar os seus pais, seu pai, sua mãe, o que acontece? Isso passa pela medição. Aí a pessoa vem e oferece o louvor. Aí Deus fala, deixa eu ver se está o louvor completo. Aí Deus analisa e fala, não, ele não está honrando nem pai nem mãe, então o louvor dele está defeituoso. Então, ou seja, ele está ficando com alguma glória. Isso é ficar com a glória que não lhe pertence. Então, preste atenção nisso aqui, por exemplo,
Deus quer receber o louvor do trabalho. Agora você entende quando eu explico aqui inúmeras vezes para vocês a questão do dízimo e da oferta? O trabalho, quem foi que nos deu? Foi Deus. Então eu tenho que vir aqui e prestar a meu Deus o meu louvor. E como que eu presto o meu louvor ao Senhor? Do fruto do meu trabalho, eu trago o meu dízimo e minha oferta. Entende? E quando eu estou fazendo isso, tá certo? Deus está passando o quê? Na medição. Deus está avaliando aquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, eu vou lá e trabalho. Aí a pessoa só faz assim, ele só dizima e não oferta, ou só oferta e não dizima. Então esse louvor está defraudado. Passou na medição? Não passou, porque Deus foi calcular e falou, opa, mas está faltando alguma coisa aqui. Por exemplo, Deus deu a saúde para a pessoa. E para que Deus nos deu a saúde? O principal propósito de Deus nos dar a saúde foi para fazer a sua vontade, a sua obra. Aí a pessoa recebeu a saúde, o que ela faz? Ela faz tantas coisas, mas não faz o que Deus lhe ordenou. O que é isso? Está roubando o louvor de Deus. E aí a pessoa passa por essa medição. E veja, coloca aí que eu anotei, Lucas 21 em diante. Veja que, do 1 ao 4, veja, aquilo que você traz para o culto é medido. Aquilo que você traz para Deus é medido. Para quê? Para que não fique engano. Para que não fique engano. Então Deus, Ele não recebe meio louvor, Deus não recebe meia adoração. Deus quer dizer, eu sou digno de toda honra, de toda glória. Veja isso aqui com seus próprios olhos. Eu estou te mostrando como que Deus avalia o nosso culto, filho. Primeiro você tem que entender que você tem que trazer algo para Deus. E desse algo que você traz, Deus vai avaliar. Aí Deus vai avaliar o meu comportamento dentro de casa. Deus vai avaliar o meu comportamento como funcionário, como patrão. Se eu estou passando alguém para trás, entende? Deus olha tudo isso. Isso faz parte. Aí como, vamos supor, tem alguém que está enganando alguém, está mentindo para alguém. E ele vem aqui e quer oferecer louvor a Deus. Deus fala, não, você roubou minha glória. Você mentiu, você roubou minha glória, porque eu sou glorificado na verdade. Ah, pelo amor de Deus, meu. Olha isso aqui. Jesus avalia o culto de todos. Veja isso aqui. É Ele que avalia. É Ele. Cada vez que você entra por essas portas, você passa por uma medição. Ele olha para ver se o louvor está completo, está inteiro. Veja isso. E olhando ele, aqui ele é Jesus, ó, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, que é o gasofilácio. Ele está no templo, ó. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todas essas pobres viúvas. Veja, enquanto o povo estava cultuando, ofertando, quem que estava vendo? Jesus, ele estava com olho. Enquanto todo mundo lançava as suas ofertas, ele estava olhando. Para que ele estava olhando? Para avaliar. Ele estava avaliando o culto de cada um naquele dia. Agora veja, olha a avaliação dele. Olha a avaliação dele, veja isso. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus, oferta é de Deus, do que lhe sobeja. Mas esta viúva, da sua pobreza, deu todo o seu, tudo que tinha. Então Jesus avaliou o quê? Que o culto dela foi inteiro. E o culto daqueles homens ricos foi pela metade, porque aquela mulher entregou o melhor que ela tinha, e aqueles homens ricos só entregavam a sobra. Era muita coisa, mas Deus tinha dado para eles a riqueza, e eles não estavam entregando toda a glória daquela riqueza, mas no culto foi revelado, ali no culto Jesus mediu o culto. Ele mede o culto, gente. Então tudo aquilo que nós oferecemos aqui é medido diante de Deus. O meu serviço, o teu serviço para Deus, tudo isso passa por uma medição. E ele passa uma análise. E ele vai analisando o culto, presta atenção, embora nós estejamos reunidos como um só corpo aqui, mas Deus recebe o culto individual de cada um. Entende? Como um todo Deus recebe da igreja, mas individualmente Ele está recebendo o culto de cada um. E eu digo, qual o louvor que você tem trago no altar? Qual o louvor que você tem apresentado? Está com defeito? Esse seu louvor está cego? Está mudo? Está manco? Porque se o sacerdote analisasse aquele animal e visse algum defeito nele, fala, reprovado.
Mas quando, aleluia, aquele animal estava inteiro, sem mancha, sem defeito, culto aceito. Louvor a Deus perfeito. Vamos lá. Então Jesus, ele avalia o culto, tá certo? O culto é avaliado, tá bom? E o culto não é avaliado pelos homens. Fala, o culto hoje, as pessoas perguntam, como foi o culto hoje? O culto não é avaliado pelo homem. É Deus que avalia o culto. Porque às vezes para uma pessoa que está mal intencionada no templo, o culto para ele é ruim. Mas para Deus, que o evangelho foi pregado, é bom. Então quem avalia o culto não é o homem, quem avalia o culto é Deus que dá nota para o culto. Só Deus pode dar nota para o culto. Tem pessoa que fala, hoje o culto foi, né? Hoje foi mais ou menos. Não, filho, é Deus que avalia o culto. Só Ele sabe a nota de cada culto. Aleluia. Agora veja, ele diz no Salmo ainda 104, né? Então entrai pelas portas ali com louvor. Esse com louvor aqui do Salmo 104 é melhor traduzido como ações de graça. E significa um estender da mão, confissão, fazer confissão, né? Louvor, ação de graças e agradecimento. Isto é, esse levantar das mãos significa se render diante do Senhor e confessar e abandonar o pecado, proclamando a sua glória. Olha que coisa tremenda. Então, vamos lá, eu entro pelas portas, entende? Eu não entro de mãos vazias. E aquilo que eu ofereço para Deus, Deus vai avaliar o meu culto por completo. Ele vai analisar se verdadeiramente está um culto inteiro, um louvor perfeito diante da sua presença. E agora, me apresentar com louvores diante de Deus, é o me render, né? Apresentar com ações de graça, que no caso aqui seria melhor traduzido. Eu tenho que me render ao Senhor, me render sendo grato a Ele por tudo, e também eu tenho que fazer confissão dos meus pecados, fazer confissão dos meus erros diante da sua presença, e nisto Deus é exaltado. Como assim, pastor? Eu vou te mostrar agora biblicamente. Então, confessar e abandonar o pecado, nós proclamamos a glória do Senhor. Veja isso em Josué capítulo 7, 19. Olha que Josué disse: então disse Josué a Acã, filho meu, dá peste glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Esse Acã, você lembra, que ele havia pecado no anátema, né? Ele tinha pegado algo que era consagrado a Deus, e por causa disso ele ficou amaldiçoado. E por causa do pecado dele, da cobiça, da avareza, a congregação estava sofrendo com aquilo. E aí Josué foi numa batalha e perderam ali no campo de batalha, e Josué orou e falou: Senhor, tu nos trouxeste aqui para perecer na mão do inimigo. Deus falou para ele: levanta e para de chorar, rapaz, você tem pecado no meio da congregação. Passa o povo em revista, e passa de tenda em tenda, e exige do povo me glorificar. E aí ele foi de tenda em tenda, dá glória a Deus, dá glória a Deus. E aí quando chegou em Acã, ele olhou, Deus já revelou: ai filho, dá glória ao teu Deus. E aí o que Acã fez? Fez a confissão. Então quando ele confessou que pecou, ele reconheceu que Deus é perdoador, entende? Ele reconheceu que Deus é perdoador, e naquele momento ele proclamou a glória de Deus, aleluia! Proclamou a glória de Deus. E é por isso que em Hebreus, é claro que como estava no tempo da lei, ele não ficou, tá certo? Impune, ele foi punido com a morte, ele e a família, mas ele foi salvo, tá? Porque naquela época, dentro da lei, quem pecasse dessa maneira teria que ser morto, era lei. Então a consequência do pecado, ele não ficou livre dela, mas ele não perdeu a salvação. Por quê? Porque quem confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então oferecer ações de graça, louvores a Deus aqui, é tanto agradecer a Deus pelos benefícios que Ele tem feito, mas fazer confissão diante do Senhor. Eu tenho que confessar os meus delitos, os meus pecados, né? É o que está escrito em Hebreus 13:15. Ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, que confessam o seu nome. Então quando você confessa o nome de Cristo, que Ele é o teu Redentor, que Ele é quem te perdoa, que Ele é quem te limpa, isso é o quê? Um fruto de louvor, e o nome de Deus é nisso glorificado, tá certo? O que mais que o salmista diz aí?
Olha que coisa linda. O salmista diz, em seus átrios. A palavra átrio é então entrai pelas portas, com louvor, né, ou ações de graça, e em seus átrios, né? A palavra em seus átrios significa pátio, área cercada. Em outras palavras, cultuar a Deus é estar em lugar seguro. Este é o lugar mais seguro, é a presença de Deus. Então, cultuar a Deus é estar num lugar seguro, filho. A pessoa, quando ela vive uma vida cultica ao Senhor, ela está num lugar bem seguro. E qual é um texto que eu tenho para ajudar o entendimento dos irmãos? Êxodo capítulo 12, você que está anotando aí, do 13 e depois o 26 e 27 em resumo. Quando Deus estabeleceu o culto da Páscoa, Deus falou, vocês entram na casa de vocês, fecham a porta, passam o sangue na verga da porta, porque o anjo da morte vai passar no Egito. Mas aquele que estiver na casa cultuando, aquele que estiver na casa cultuando, fazendo o culto da Páscoa, a morte não chegará dentro da sua tenda. E aí detalhe, aonde os filhos de Israel estavam cultuando a Deus, porque depois o Moisés falou, né, para o povo, e quando os nossos filhos perguntar que culto é esse, diga para ele, este é o culto da Páscoa. E qual é o culto da Páscoa? O culto da Páscoa é isso, quando lá no mundo estava muita gente morrendo, sendo destruída, dentro da casa o povo celebrava, exaltava, glorificava e bendizia ao nome do Senhor. Ali na casa havia proteção. Então, ou seja, cultuar a Deus é o lugar mais seguro que eu posso estar diante da sua presença. É o lugar mais seguro. Então isso é oferecer. Agora você entende o que é oferecer louvor para Deus, irmão? Oferecer louvor para Deus é coisa tremenda, tá certo? E o texto diz, para louvor e glória. Vamos trabalhar isso aqui, glória. A palavra glória significa magnificência, dignidade. A glória fala de quem Deus é, seu caráter bondoso e seus atributos divinos, que são muitos, conforme já disse aqui. Esta é a razão, a glória de Deus, é a razão do Senhor agir nas causas difíceis, impossíveis para o homem. Por que Deus ele age nas causas difíceis e impossíveis para o homem? Sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Guarde isso. Por que Deus age nas causas difíceis e impossíveis para o homem? Porque nisto Deus é glorificado. E como assim, pastor, Deus é glorificado com isso? Claro que sim. Um exemplo aqui, João capítulo 11, versículo 4 e 45. Lembra quando o Lázaro estava enfermo? E ali o mensageiro chegou por parte de Marta e Maria e disse assim, o teu amigo a quem amas está enfermo. E Jesus pega e manda a resposta, esta doença ou esta enfermidade é para que Deus seja glorificado. E que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Deus falou, não será para a morte, mas Deus será glorificado. E o Filho será glorificado por meio desta enfermidade. Então veja, quando Jesus diz, olha só, essa enfermidade não é essa enfermidade é para que Deus seja glorificado. E que Jesus seja glorificado através daquele problema. Por quê? Porque agora veja só, Lázaro morre. E agora o texto é bem enfático em dizer, há quantos dias ele estava morto? 4. Já cheirava mal, ou seja, era impossível ele ressuscitar, não tinha como ele ressuscitar. Só que Jesus chegou e fez o quê? Ressuscitou a Lázaro. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, o que o povo fez? Veja, no versículo 45, o texto vai dizer, e o povo creu nele, ou seja, o povo deu glória para ele. E agora, por que o povo deu glória para ele? Porque dizia, ninguém pode fazer isso a não ser Deus. Agora entende por que Deus age nas causas difíceis e impossíveis? Porque, veja só, quando Deus age numa causa difícil e impossível, ninguém vai poder dizer, eu que fiz. E por que não vai poder dizer? Porque só Deus poderia fazer. Vamos ver se vocês despertam um pouquinho mais nessa palavra. Olha só, em Juízes capítulo 7, versículo 2, veja só que coisa formidável que é esse texto. Você sabe que o povo de Israel estava numa desobediência ao Senhor, e Deus
o povo clamou no meio do sofrimento, no jugo dos medianitas, e Deus levanta Gideão. Gideão, você sabe, eu também sei, que ele tinha 32 mil soldados, 32 mil, tá certo? E ali Deus falou, vai que eu vou te usar para vencer os inimigos. E detalhe, o exército do inimigo dos medianitas tinha 135 mil soldados, 135 mil. Então veja, se eu tenho 32 para 135, vai dar quase 5 vezes maior o exército do inimigo. Em outras palavras, não tem como vencer. Com 32 mil já é pouco, é muito pouco em relação a 135 mil. Só que olha o que Deus disse para Gideão, porque o povo estava rebelde contra o Senhor, o povo não estava posicionado, entende? Então olha o que Deus diz para Gideão. Hoje eu entendo por que Deus reduziu o número de 32 mil, está aqui a resposta, aqui ó. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, ó, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Veja, 32 mil já era pouco, mas Deus está dizendo, não, isso é muito ainda. Em outras palavras, Deus tirou toda a perspectiva humana. Deus, ele arrancou, ele deixou no zero. Ele pegou e deixou no zero, dizendo assim, ó, com 300 pessoas, existe possibilidade humana, com 300 pessoas, de vencer 135 mil homens? Fortemente armado? Não existe, isso é nulo, é zero à esquerda, entende? Então por que Deus faz isso? Porque o povo, eles estavam com o coração rebelde contra o Senhor. Aí Deus pegou e disse o quê? Se eles vencerem com 32 mil, achando que é eles, né, por ter esse volume, eles vão pegar e vão dizer, a força no nosso braço, nós vencemos porque nós somos habilidosos, mas Deus pegou e deixou no zero. Possibilidade humana é zero. Para quê? Para que Deus entrasse em cena, para que Deus agisse. E o que ia acontecer? O povo ia olhar e ia dizer, isso não pode, o homem não consegue, o homem não tem possibilidade, mas o Deus que nós servimos, ele pode. Entende? Aleluia. Porque se o povo tem aquela vitória e diz, foi com a força do nosso braço, eles estariam roubando a glória de Deus. E tem uma coisa que Deus não divide, Deus não divide a sua glória com ninguém. E aí então Deus permitiu estar naquela situação, para quê? Para que fosse uma causa só para Deus agir, era uma causa que só Deus podia agir. Aí como todos sabem que só Deus poderia agir, então cada vez que o povo olhasse para aquela história, o povo ia dizer, foi Deus que fez, foi Deus que trabalhou, foi Deus que agiu. Ah, meu Deus do céu. Antes de eu aplicar esse mistério, mais um exemplo aqui, veja. Oh, que coisa tremenda isso, viu? O apóstolo Paulo vai dar um testemunho da sua própria vida, do que Deus fez na vida dele. Porque você sabe que o apóstolo Paulo era um perseguidor, irmão, ele maltratava mulheres, crianças, mandava matar os crentes. Pensa num cara periculoso, era o Paulo, no caso, a princípio Saulo, né? Ele era chamado. Mas olha o que Deus fez na vida desse homem, olha o que Deus fez, veja só isso, Gálatas 1, 23 e 24, olha só. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, Paulo, né, anunciar agora a fé que antes destruía, ou seja, ele perseguia todo aquele que dizia que Jesus era o Senhor, ele mandava prender, matava, judiava mesmo, sem dó. Olha só, aí como Jesus apareceu para ele e converteu ele, transformou ele, olha o que aconteceu, e glorificavam a Deus a respeito de mim, ou seja, os homens que conhecia Saulo, que ele matava, mandava prender, que ele judiava de mulheres, enfim, mandava judiar de todos os cristãos, o que acontece? O povo olha para ele e vê agora ele pregando o evangelho, o povo vê agora ele mudou de comportamento. Então o que o povo está dizendo? Olha, para mudar esse homem só Deus. Entende o que eu estou falando? Alguém não pegou. Ei, se Deus pode salvar um Saulo, o que ele não fará com esta pessoa dentro da tua casa? Ah, Medera, Massaio, Canto, Rabacaia, Sé.
Você entende porque em certos momentos da sua vida você fala: ah, se não for Deus agora não vai. É verdade, sabe por quê? Porque Deus vai receber toda a glória disso. Eu digo, irmão, pensa numa pessoa limitada. Eu me sinto, e Deus sabe o quanto, limitada, pessoa que sempre foi tímida. Olha, tem uma limitação na minha mente que vocês não têm noção. E aí alguém fala: mas como que ele prega? É por isso que, se for olhar pela ótica humana, para mim, eu não vou contar alguns detalhes aqui para você não ficar escandalizado, mas se fosse pela ótica humana, eu não teria condição nenhuma de pastorear, de ensinar ninguém, de pregar a palavra. Mas por que estou fazendo isso? É por isso ele age na casa difícil, ele age na casa impossível, para que quando as pessoas olharem, não vai dizer: é ele que está fazendo, é ele que está operando. Não é ele, é o Deus dele. Quantos podem levantar uma das mãos e dar glória só para Deus aqui agora? É por isso que Deus vai transformar a sua família. É por isso que Deus vai te abençoar tremendamente. Por quê? Porque vão olhar para você e vão dizer: você, como aconteceu isso? Claro que aconteceu, é a glória de Deus na minha vida. Deracana rebidora faça. Remude que manchore meneclemia saio. Ai, Johebe, derrebe da nagaia. Aleluia. Alguém vai olhar para alguém e vai dizer: ele era um rebelde, ele era uma pessoa, aleluia, um delinquente, mas agora olha como ele está, lavado, remido. A glória de Deus. Estava lá batido, estava quebrado, agora está prosperando. Aleluia. Aleluia. Você será o motivo para que o nome de Deus seja glorificado. Entende? Agora você consegue entender o que é louvor e glória para Deus, irmão? Isso é coisa tremenda. Agora você entende por que glorificavam a Deus a respeito dele? Porque somente Deus pode salvar e transformar um homem. Então, ou seja, se só Deus pode fazer isso, só Ele é digno. Agora você entende, existem pessoas que falam assim: ninguém me ajuda, ninguém me vê. Ô filho, Deus não vai dividir a glória com ninguém. Ali eu vi um aleluia que pegou por aqui, ó. Aleluia, alguém está dizendo: mas ninguém está olhando para mim, ninguém está me vendo. É Deus que não está deixando. Por quê? Porque Ele vai fazer e a glória vai ser toda dele. Ah, pelo amor de Deus. Entende? A glória vai ser toda dele. Eita. Agora olha lá, para a glória e louvor da sua graça. Graça, os irmãos sabem, em resumo, a graça é o favor imerecido de Deus na nossa vida, é a sua santa influência em nós, é a sua capacidade. A graça é tudo, né? É suficiente. Então, o louvor e a glória é manifesto pela sua graça. Vou repetir: o louvor e a glória de Deus é manifesta pela sua graça. E por que é manifesta em sua graça? Nós não temos mérito em nada. Por que eu ofereço louvor e dou glória a Deus? Por quê? Por causa da graça. Entende? Eu não tenho mérito. Diga isso comigo: eu não tenho mérito em nada. Você não pode falar: eu estou bem porque eu tenho um talento, eu estou bem porque eu tenho o dom, eu faço isso porque eu tenho capacidade. Esquece disso. Nós não, no louvor e na glória, nós não temos mérito nenhum. O louvor e a glória a Deus só existe por quê? Porque Ele revelou a sua graça, Ele manifestou a sua graça. Entende? Você só pode ter uma família bem sucedida por causa da graça. Você só pode ter um trabalho bem sucedido por causa da graça. Você só pode ter um ministério abençoado por causa da graça. E por causa da graça que Ele manifestou, você dá louvor e dá glória para Ele. Meu Deus! Ah, meu Senhor amado, veja só o que é
Isso aqui é tremendo. Temos que entender, porque tem pessoa que fala hoje, o evangelho que eles pregam não é evangelho, é um falso. Eles dizem, não, você pode, você faz, você é, e coloca o homem lá em cima. E o homem não é nada, gente. Apartado de Deus, não. Agora, com o Senhor é diferente. Entende? Porque nós não temos mérito nenhum, mas mérito nada. Se alguém fizer algo para Deus, se alguém for bem sucedido em algo, irmão, ele não tem mérito nenhum. Ninguém pode dizer, foi por causa dele que as coisas estão andando. Não pode dizer isso. Nunca pode falar isso. Por quê? Porque se ele fez alguma coisa, foi porque Deus deu graça. Um exemplo claro disso, que nós não temos mérito em nada, tudo é pela graça de Deus. Veja, em João capítulo 9, versículo 1, o texto vai dizer assim, e passando Jesus viu um cego de nascença, tá? É a história do cego de nascença. Essa palavra viu aqui significa ver, determinar, e determinar o que deve ser feito. Presta atenção. Quando Jesus viu aquele cego de nascença, os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais? Aí Jesus pega e diz, nem ele nem os pais, isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. E aí o que Jesus faz? Presta atenção, aquele homem estava no canto, na beira do caminho, né? Porque o mendigo ficava assim, porque a pessoa que tinha defeito naquela época não tinha amparo do governo, então ele acabava vivendo na mendicância, mesmo que tivesse família, tá? Ele tinha que viver na mendigância. E agora aquele homem estava mendigando ali, no canto jogado. E o que acontece? Não está no texto, não mostra o texto que ele pediu, Senhor me ajuda, Senhor socorre, Senhor muda a minha história. O texto diz, passando Jesus, viu. Ele viu, e quando Jesus passou e viu, o que Jesus fez? Irmão, Jesus foi e curou ele, lembra? Untou o lodo nos olhos dele, falou, vai no tanque de Siloé e lava. E aí o que aconteceu? Ele foi e lavou, e agora está enxergando. E ele volta para a sua casa, ele volta pelo mesmo caminho que ele foi, ele voltou. Presta atenção, ele foi cego, ele foi com aquele lodinho nos olhos lá, e foi cego, todo mundo olhou, ele foi cego, mas ele voltou de que jeito? Enxergando. Porque esse é o resultado de todo aquele que tem um encontro com o Salvador. Pode vir cego, mas vai sair enxergando. Aí o que acontece? Presta atenção, o mistério está aqui. E quando ele voltou, as pessoas começaram a olhar para ele e falar, o que aconteceu? Porque a fisionomia dele mudou tudo. Ele estava até com uma fisionomia diferente. E aí o povo falou, aí causava, né, uma incógnita, porque o povo dizia, é ele ou não é? Aí foram perguntar, é você mesmo cego? Ele falou, sou eu. Ele falou, mas como que seus olhos estão abertos agora? Porque ele não tinha um globo ocular, Jesus fez o globo ocular, né? Ele falou, como que isso pode acontecer? Ele falou, o homem chamado Jesus. Ele só falou, o homem chamado Jesus, mas detalhe, nesse tempo ainda, ele não cria em Jesus no sentido da fé salvadora, ele não era salvo. Então Jesus salvou ele sendo um incrédulo ainda. O que é isso? Graça. É graça. Você entende isso? É graça. E como que eu sei que ele era incrédulo? É só você ler na continuação do estudo, porque ele cultuava na sinagoga dos judeus. E agora os judeus estão falando, o que aconteceu com você? Ele falou, o homem chamado Jesus me curou. Ele nem sabia quem era Jesus, filho. Aí ele falou, o homem chamado Jesus me curou. E aí como aqueles religiosos não gostavam de Jesus, não aceitaram Jesus como Salvador, pegaram e expulsaram ele da sinagoga. Isso você vai ver no capítulo 9, versículo 35 ao 38 de João. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando expulsaram ele da sinagoga, Jesus apareceu de novo para ele e falou, filho, você crê no Filho de Deus? Você crê no Salvador? Você crê no Messias? Aí o moço falou, quem é ele para que eu creia nele? Jesus falou, é esse que fala contigo. Aí diz o versículo 38, ele se prostrou e adorou. Então veja, pela graça ele foi curado, pela graça foi salvo. Entende? Foi tudo pela... Agora me diz, onde está o mérito do cego na história? Onde está o mérito do cego na história? Nenhuma!
Não tem mérito nenhum. Tudo foi Jesus que fez, foi Jesus que revelou-se, foi Jesus que curou-lhe, foi Jesus que salvou-lhe. Ele simplesmente creu em Jesus. É o que acontece conosco hoje, porque quando nós cremos, nós temos entrada a essa graça do Senhor. Agora veja que coisa tremenda. A graça manifesta ao cego, curando e salvando, resultou em louvor e glória de Deus. Entende? Por quê? Porque ele agradeceu a Deus pela salvação, tá certo? O adorando, e por onde ele passava, ele glorificava Jesus, testemunhando o milagre que viveu. Eu estou explicando o que é louvor da sua glória, pela sua graça, entendeu? É aqui, ó, João 9. Ou seja, Cristo se revelou pela graça, curou a ele, e agora ele está salvo. E agora por onde ele passa, as pessoas conheciam aquela vida terrível que ele vivia. Pensa viver no escuro, isso é uma vida terrível, gente. E agora por onde ele passava, as pessoas ficavam pasmadas. O que aconteceu? Ele dizia, foi Jesus. O que aconteceu? Foi Jesus. Entende? Então isso é louvar e glorificar ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. É você trazer ao Senhor, aleluia, você traz a Ele o louvor de tudo quanto que Ele fez na sua vida, e não só louvor, você traz a glória disso. Deus é digno de ser glorificado, porque tudo que Ele faz é por sua graça. Agora vamos para a parte B, Efésios 1:6, a parte B. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. Então nos fez agradáveis assim no amado. Essa palavra aqui, agradáveis, significa agraciar, dotar de honra especial, tornar aceito, ser altamente favorecido. Em outras palavras, por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, nós somos aceitos diante de Deus. Nós não poderíamos ser agradáveis a Deus, nós não poderíamos ser aceitos ao Senhor se não fosse a obra salvífica de Cristo. Cada um de nós aqui só podemos ser aceito se estivermos em Cristo Jesus. Ninguém poderá ser aceito se não estiver em Jesus. Ninguém, jamais. Agora observe isso aqui, tem um texto, a história, na verdade, de Paulo, Filemão e Onésimo, é o retrato da nossa aceitação por Deus em Cristo Jesus. Eu vou mostrar uma história bíblica para mostrar o retrato de como nós somos aceitos diante de Deus. Vamos lá? Filemão, capítulo único, versículo 10 ao 12 e do 18 ao 19. Diz assim, ó, veja só que tremendo, para que você entenda. Filemão era um homem que foi alcançado pela graça de Deus, salvação, enfim, e havia uma congregação, até alguns acreditam, na casa dele, fazia os trabalhos lá, e naquela época existia a questão ainda da escravatura, tá certo? E esses homens poderiam comprar homens para trabalhar para ele, tá certo? Não é no contexto que nós temos do Ocidente aqui, tá? Não é nesse contexto, tá? Que as pessoas, quando falam de escravidão, falam de uma pessoa sem direitos e nada. Não é essa escravidão, não tem nada a ver com isso, tá? Mas ele era comprado e acabava, né, estando sujeito ao seu senhor. E o que acontece? Filemão, ele tinha um homem chamado Onésimo, era seu servo. E o texto vai dizer que esse Onésimo, olha só, ele pega e defrauda o seu senhor. Ele pegou alguma coisa, né? Ele acabou defraudando, ele pegou alguma coisa e fugiu. E ele pegou alguma coisa e fugiu. E o que acontece? Ele foi parar onde Paulo estava. Paulo, nessa época, estava preso em Roma. E eu não sei como Onésimo foi para lá. Mas quando Onésimo foi para lá, Paulo pregou o evangelho para ele. O que aconteceu? Ele foi liberto e salvo. Através da pregação. Agora veja só o que aconteceu. Estou te explicando como nós somos aceitos diante de Deus. Eu estou te explicando. Não perde esse fio da meada. Ó, peço-te, ó Filemão, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha o versículo 11. O qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. E eu te tornei a enviar. Então segura isso aqui. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro chama o nome dele, Onésimo. Sabe o que significa o nome Onésimo? Útil, proveitoso. Agora veja que Paulo faz um trocadilho com o nome dele, porque o nome dele é útil e proveitoso, né? Mas no versículo 11 Paulo fala o quê? Ele te foi inútil. O que ele fez? Ele defraudou, ele saiu fugido daí
Então, ou seja, ele não está sendo mais útil para você, né, Filemão? E essa palavra inútil aí significa sem proveito, ineficiente, sem utilidade. É isso que Onésimo se tornou. Então vamos lá, o que é isso? Onésimo era útil. Ao pecar contra o seu Senhor, se tornou inútil. Recebendo a mensagem do Evangelho, é restituído ao seu estado de utilidade. Alguém aqui pegou aqui, eu senti no meu Deus aqui que pegou. Então, Onésimo, esta é a minha e a sua história. Por quê? Na criação, Deus nos fez útil. Nós éramos útil, proveitoso para Deus e o seu reino. Quando pecamos, se tornamos inúteis. E aí o que aconteceu? Se encontramos com Jesus. Aí o que Jesus fez? Eu restauro o teu estado de utilidade. Então escute aqui comigo. Não importa quem seja o homem. Se esse homem, quando eu digo homem, não estou dizendo gênero masculino e feminino, estou falando criação de Deus, pode ser homem ou mulher. Então todo ser humano, melhor dizendo, né? Então todo ser humano que não teve um encontro com o Evangelho, para Deus, ele é inútil. O que é inútil? Sem utilidade. Não vale nada. É forte isso, não? Eu estou dizendo, toda pessoa que não está em Cristo, que não recebeu a mensagem do Evangelho e se converteu a ela, esta pessoa para Deus se tornou inútil. Presta atenção, Onésimo era útil. Por quê? Porque Deus nos fez útil. Deus nos fez útil, tremendamente, proveitoso. Nós éramos proveitosos para toda boa obra de Deus. Só que ao pecar, nós se tornamos inúteis e fugimos do nosso Senhor. Fugimos da vontade do nosso Senhor. Por quê? Porque agora nós somos escravos do inimigo e da nossa própria carne, e o bem que queremos fazer não fazemos. Só que agora nos encontramos com Cristo, e agora Ele restaurou esse estado da nossa vida. Que coisa tremenda aí. Agora veja só que coisa linda isso aqui. Então agora temos valor, somos proveitosos para Deus. Agora olha o que Paulo vai dizer para esse homem. O versículo 12, ó. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Versículo 18. Aqui que está a chave do negócio, ó. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Versículo 19. E eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, ó, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Então veja isso aqui. Olha só, para Onésimo, essa é a nossa história, gente. Para Onésimo ser aceito diante do seu Senhor, o que teve que acontecer? Alguém teve que pagar a conta. Alguém teve que pagar a conta. E para quem sobrou essa conta, gente? Entende por que agora Paulo representa Cristo, Onésimo representa o pecador, Filemão representa o pai. Então, ou seja, se não fosse a obra de Jesus ter pagado a conta do pecado, que era impagável, nós não tínhamos como pagar. Se não fosse Jesus pagar a conta na cruz do Calvário, nunca teríamos sido aceitos pelo Pai. Sabe por que eu e você somos agradáveis diante de Deus? Sabe por que Deus nos aceita pela sua presença? A dívida está paga. O Senhor pagou a nossa dívida. Mão direita para o lado, que isso é profético. Diga, ninguém pode cobrar mais nada. A dívida está paga. Quem se sente livre por esta palavra, glorifica o Senhor. Eraime, China, Sikandaraia. Torna a receber a dívida. Se está devendo alguma coisa, põe na minha conta. Isso é forte demais. Então Cristo, Ele já pagou. Eu não tenho dívida nenhuma. Como é bom. E quando eu estou falando aqui, eu tenho que ser instrumento de Deus. É claro que essa dívida aqui é espiritual. Mas Deus está falando com alguém que está... Olha, mas tem alguém que aqui está... Eu vou dizer a palavra que Deus me deu aqui. Está tribulado. Porque entrou numa situação aí e não está conseguindo se acertar. Mas Deus está dizendo. Ele vai te dar condição para acertar essa situação. Deus vai gerar o recurso para você se acertar. Isso é profecia para a vida de alguém, hein?
Então a dívida está paga. Vamos lá? Dívida paga, querido. Agora, por Ele ter pagado a nossa dívida, Deus olha para nós e fala: você é aceito na minha presença. Eu te aceito, né? Porque antes você era inútil, e como você é inútil, eu ia te jogar no inferno, porque você não tem utilidade para mim. Só que o meu filho pagou a tua conta, agora você me é útil, agora eu posso te usar na minha presença. Oh meu Deus, aqui, desceu aqui, agora desceu aqui. Você não é inútil, Deus te levantou com grande utilidade. É por isso que Deus vai te usar na face dessa terra. Deus vai te usar no teu trabalho, Deus vai te usar dentro da tua casa, Deus vai te usar na empresa, Deus vai te usar nessas ruas, aonde quer que você esteja, Deus vai te usar. Tu és um vaso preparado para toda boa obra. Ah, meu Deus do céu, o pecado é tão asqueroso, nojento, que olha a situação que ele nos deixa sem valor, inúteis, sem proveito algum. Ah, sangue maravilhoso, é por isso que todo dia eu agradeço a Deus pela obra que fizeste por nós. Por isso que eu não me canso de falar da obra da cruz, essa obra linda, aleluia. Agora encerrando aqui, o texto diz: assim no amado. Então vou ler todo o versículo de novo, para ficar fixo na sua mente. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis, assim no amado. Olha só, no amado. Ou seja, Jesus é o Filho amado, e por nós estarmos em Cristo, Deus nos ama. Entende por que Deus nos ama? Porque Jesus, a Bíblia diz, acho que é 1,13 de Colossenses, o Filho do seu amor. E um texto que nós vamos ler em Mateus fala: esse é meu Filho amado. Então Jesus é o Filho amado. Agora, por que ele é o Filho amado? Vamos ver esse mistério? 3,13 de Mateus. Olha só que coisa maravilhosa esse texto, gente. Diz assim, ó: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Veja só. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Presta atenção, o versículo 15, Jesus porém respondendo disse-lhe: deixa por agora, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então permitiu. Por que João Batista não queria batizar Jesus? Porque batismo fala de arrependimento, e Jesus tem do que se arrepender? Não, ele não tem pecado nenhum. Ele é puro 100%, limpo 100%. Aí João Batista fala: mas pera lá, como que eu vou te batizar? Você não tem culpa. Mas Jesus falou: só que eu estou tomando o lugar de quem tem. Ah, pelo amor de Deus, eu estou tomando o lugar de quem tem. Por isso que eu vou me batizar, que eu vou dar exemplo para eles como, ó, essa palavra cumprir a justiça significa condição aceitável para Deus. Então tem uma condição para ser aceitável para Deus: cumprir a justiça de Deus. Agora você entende essa palavra, por que a Bíblia diz que nós somos justificados? Porque cumpre a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? O sangue puro do Senhor foi derramado na cruz, e agora eu não devo mais nada. Por quê? Porque a justiça de Deus foi feita. Jesus cumpriu a justiça de Deus. Essa é a justiça. Entende por que a Bíblia diz que o reino é justiça? É por isso. Agora veja só o versículo ainda 16, vamos lá. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, guarde isso, e vindo sobre ele. Olha o versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Essa palavra aqui, comprazo, significa ser a satisfação de alguém. Então, ou seja, o que eu aprendo com isso? Jesus é o Filho amado que satisfaz o Pai, porque em tudo foi obediente. Entende por que Jesus é amado do Pai? Por que o Pai se compraze nele? Porque em tudo ele foi obediente. E filho que é obediente, irmão, o Pai se regozija. Eu estou dando uma palavra aqui para os lares aqui agora, porque a tristeza de uma casa é um filho rebelde. Porque aqui tem no nosso meio, porque você vê que tem uns filhos aqui
que tem pais tão dignos, eu vejo pais dignos, que honram a Deus, que servem a Deus com sinceridade, e filhos rebeldes e contumazes com o espírito de Esaú. Qual que é o espírito de Esaú? Leia depois na sua casa, Gênesis 27, a Bíblia diz que ele se reunia com mulheres estranhas, sabe para quê? Para ser amargura de alma para os pais dele. A Bíblia diz que o tipo de elemento que ele andava trazia amargura de alma para os pais dele. Mas o filho amado é aquele que obedece. Ei, eu estou liberando uma palavra para os filhos aqui agora. Em o nome de Jesus, os filhos, levante a mão. Se tem filho aqui, levante a mão. Eu estou falando filho, você que é filho, você tem o seu pai, sua mãe. Principalmente a adolescência, a juventude, principalmente. Em o nome de Jesus, como atalaia de Deus, como profeta da palavra, como sacerdote do Deus vivo, eu replicome na face. Eu repreendo o espírito de Esaú, que traz amargura e tristeza para os pais. Tu és José, dará muita alegria para a sua casa. Aleluia. Ala come na faço percanara bacala baixando a candarápia. Deus está descendo uma revelação forte aqui nesta noite. Esse espírito de Esaú, que traz desgosto para dentro de casa, que traz amargura para a alma dos pais, Deus repreende este demônio sem vergonha. Tu és José, tu trarás alegria para a tua casa. Oh, meu Deus. Eu vou dar 15 segundos para você receber esta unção que Deus está derramando aqui. Eu sinto que Deus está arrancando na raiz esse espírito sem vergonha de Esaú. Deus vai arrancar do nosso meio. Os filhos serão de honra. É lindo isso aqui, né? Não é lindo, tremendo? Você fala, pensa. Um pai e uma mãe levam uma vida dura para criar os filhos. Só Deus sabe que um pai e uma mãe faz para criar os seus filhos. E muitos têm esse sentimento. O que meus pais não conseguiram fazer por mim, quero fazer por eles. Em algum ponto isso está correto, em algum ponto, tá? Que eu não quero entrar nisso aqui, porque a questão não é essa. Em algum ponto isso está correto. Em algum ponto, não estou dizendo todo. Em algum ponto está correto. Aí você vê, não valoriza os pais que tem. Não valoriza a casa que nasceu. Quantas pessoas são órfãos, não tem pai, não tem mãe. E aí tem uma injeção birrenta. Não vejo a hora de ficar de maior para ter meu trabalho e sair daqui que eu não aguento aqui. Sabe por que faz isso? Porque é espírito rebelde. Porque não vê a hora de aprontar lá fora. Por que você acha que o filho pródigo não quis ficar dentro de casa? Porque dentro da casa do pai tem regra. Dentro da casa do pai não pode fazer o que você quer. Aí o pai e a mãe faz isso, faz aquilo. Por quê? O pai e a mãe estão moldando o caráter deles. Eu creio nessa palavra, meu pai. Então vamos lá, Jesus, isso aqui foi uma aplicação, tá? Então Jesus é o filho amado que satisfaz o pai, porque em tudo foi obediente. Agora veja isso aqui, no batismo de Jesus, isso aqui é uma preciosidade que eu vou entregar agora, isso aqui é uma pérola, hein? Vemos a grandiosa manifestação do Deus triuno, porque aqui é a primeira vez que você vai ver na Bíblia a manifestação de Deus plena. É a primeira vez que você vai ver na Bíblia, porque Deus é um, mas se manifesta. E aqui no versículo, volto 16, é aqui a primeira vez que a Bíblia apresenta isso. É a primeira vez que, veja, o filho está na terra, o pai está bradando com a sua voz, o Espírito está descendo. Então o que eu vejo aqui? O pai falou,
o Filho se encarnou, se humilhou, tomando a forma humana, e o Espírito Santo veio capacitar. Agora veja só isso, que coisa tremenda, o que eu estou dizendo. Então o Pai envia, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou seja, Ele enviou. Agora o Filho se humilhou, encarnação, tá certo? Filipenses 2, do 5 ao 8, estou dando referência para você que anota, em respeito a você que anota, tá? Quando diz lá, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não supôs ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, até a morte e morte de cruz. Então o Pai enviou, o Filho veio, e se humilhou, e o Espírito, o que o Espírito fez? O Espírito capacitou. Hebreus 9,14, e pelo Espírito eterno se entregou. Então veja, na obra de Cristo não só está Cristo, está o Deus vivo. Toda a obra de salvação não é um ou outro que faz, os três trabalham juntos. Por quê? Porque eles são inseparáveis, são um. Agora entenda isso aqui, isso aqui é um adicional que eu quero entregar para você. Por que o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele desceu como? Não é pomba, a expressão não é pomba, é como, para nós entendermos. Ele desceu em forma corpórea de uma pomba, porque a pomba é símbolo do quê? Da paz. Agora, quando o Espírito Santo, se tu entender isso aqui, hein? Quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, o que o Espírito Santo está querendo dizer para aquelas pessoas que estão vendo a situação? Sabe o que é isso? Veja, ele é o príncipe da paz. Aleluia, é por isso que essa paz que excede todo entendimento, ela está entrando em todo o teu ser, em toda a tua vida, até aquele local de trabalho que estava uma tribulação, vai acabar, a paz está entrando lá. Diga, essa paz vive e reina na minha vida, na minha casa, na minha família. Quem crê, glorifica a Deus aí, pelo amor. Ei, China! Eita! Lembra o que Isaías profetizou, capítulo 9, versículo 6? E um filho se nos deu, um menino nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. E por que ele é o Príncipe da paz? Porque Deus estava em ira e revolta contra o ser humano. Aí o que ele fez? Ele fez a paz. Ele nos reconciliou com o papai. Ele nos tornou aceito. Ele reconciliou, ele evangelizou e fez a paz. Que coisa linda. Agora com isto, veja, para você que é batizado, se regozije. Para você que não é, a sua responsabilidade aumenta hoje, agora. O próprio Jesus foi batizado, e você ainda aí, hein? Depois de uma palavra dessa, não tem como fugir mais não. Veja isso. Com isso, Jesus nos mostra a grande importância do crer e ser batizado. No nome de quem que ele manda ser batizado? Do Pai. Por que Jesus falou quando ressuscitou? Mateus 28, 19. Ele falou, ó, vão, façam discípulos em todas as nações e batizem, mas não batizem de qualquer jeito, batizem em nome do Pai. Por que deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque Jesus no batismo, o que apareceu lá? Apareceu o nosso Deus, manifesta em 3 pessoas, ele se revelou lá, e ele se manifestou. Então cada vez que alguém se batiza, alguém crê, e depois ele é batizado porque crê. Sabe o que acontece? Ele está testemunhando que a obra da salvação feita pelo Deus eterno é manifesta na sua vida. Ah, meu Deus. Então, quando a pessoa nasce de novo e desce as águas, ela está dando testemunho do Deus único e verdadeiro. Ou seja, o Deus triuno é o Deus Salvador. Entende? Porque não foi só um que fez a obra. O Pai enviou, cada um na sua posição. O Pai envia, o Filho vai, o Espírito capacita.
Então cada um teve a sua contribuição de trabalho, porque é assim que Deus ele trabalha. Agora você entende o que é ser? Quando você casa, é ser uma só carne? É isso. Dentro da Trindade, que vamos chamar assim, tá certo? Essa palavra não tem na Bíblia, é teológica, tá? Mas a triunidade da divindade, veja só, eles são 3 pessoas, mas em essência, um só Deus. Tem que guardar isso, tá? Que isso aqui é basilar da nossa fé. Quando Deus, ele formou o casamento, pega isso aqui, gente, Deus vai trabalhar nos casais agora. Quando Deus formou o casamento, para que Deus formou o casamento? Para que o homem refletisse a sua imagem e semelhança. Então veja, o pai é maior que o filho é maior que o espírito é maior que o pai, os 3 são iguais, não tem diferença nenhuma, não tem o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pode ser o Deus Espírito, Deus Filho, Deus Pai, o Filho, o Pai e o Espírito, não tem, eles são iguais, não tem diferença, eles são um. Agora você entende o que é um relacionamento conjugal? Quando os 2 casam, se tornam uma só carne. Por que uma só carne? Presta atenção. Assim como o Pai faz uma obra, o Espírito faz uma obra e o Filho faz uma obra, só que não há a distinção ou seja, de poder, de glória, todos têm o mesmo poder, têm a mesma glória, assim é no casamento. Por exemplo, o homem é a cabeça da casa, mas não significa que ele é maior do que a mulher. Por quê? Os 2 estão na mesma medida diante de Deus. Um tem uma posição e o outro tem uma outra posição. Entende? Mas não significa que um é maior que o outro. Cada um tem que cumprir bem o seu papel. O homem, o sacerdote da casa. A mulher sabe a que edifica o lar. E aí quando o casal vive... Presta atenção, isso aqui é adicional. Deus está me dando agora, tem que entregar, tá? Eu estou te mostrando como que essa é a forma de nós glorificarmos a Deus no nosso casamento. Então quando um casal, ele vive em atrito, quando um casal ele vive em contenda, e o que acontece? Ele não está manifestando, ou seja, a imagem e semelhança do Criador. Entende? Porque as pessoas estão dizendo, olha como eles são divididos. Eles não trabalham em sincronia. Isso aqui muda tudo, né? Agora, quando um casal, sendo 2 pessoas, homem e mulher, mas são um só diante de Deus, as pessoas vão olhar e vão falar o quê? Vão entender como Deus trabalha, gente. Vão entender como Deus... Levante a mão os casais agora, que lá vai palavra profética para os casais agora. Deus está restaurando o lar de alguém aqui. Deus está restaurando a casa de alguém aqui. Há uma manifestação de glória da parte do Deus Todo-Poderoso. Porque a tua casa vai glorificar a Deus. Quem recebe essa palavra? E agora, eu encerro esse texto dizendo: ninguém poderá ser aceito por Deus sem estar em Cristo. Somente o Filho amado satisfez toda a vontade do Pai. As palmas do meu Senhor.